Olá, internautas, sejam todos bem-vindos ao canal Exploradores do Tempo e do Espaço. Meu nome é Ricardo Diniz, sou professor de Ciências Humanas. Vim guiá-los para que vocês possam conhecer os mistérios da história e da geografia. Vamos para a nossa videoaula. Segue a vinheta! Olá, internautas, vamos iniciar mais uma videoaula. O tema de hoje é Guerra Fria. Quando falamos da Guerra Fria, não temos que retroceder na história e falarmos da formação da União Soviética, que ocorreu no século XX, né? A década de 20 do século XX, né? Quando a Estônia, o Cazaquistão, a Armênia, a Geórgia, todos esses países, junto com a Rússia, se unificaram e formaram a União Soviética após a Revolução, após a Guerra Civil Russa, né? Após a Guerra Civil Russa, essas nações citadas se unificaram e formaram a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esse é o mapa da formação da União Soviética, né? Vocês podem observar o mapa da Europa e a União Soviética, quando se consolidou a partir de 1922. Quando falamos da Guerra Fria, não podemos deixar de falar da Segunda Guerra Mundial, né, que foi após o fim do maior conflito bélico do planeta, né, após a derrota da Alemanha nazista, da Itália fascista, do Japão de Hirohito. O mundo ficou devastado. Posteriormente iniciou o conflito da Guerra Fria, né? Ficou marcado principalmente quando os soviéticos invadiram Berlim e encontraram Adolf Hitler, né? Que se diz a história que Hitler suicidou-se, né? E os nazistas colocaram fogo nele, né? A partir daquele contexto, quando os soviéticos, o Exército Vermelho invadiu Berlim, chegou ao fim do Terceiro Reich. Aqui está a notícia em inglês. A morte de Hitler no dia 30 de abril de 1945, supostamente, de acordo com essa imagem dessa foto, é onde teria encontrado o corpo de Hitler, né? E podemos entender que após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha ficou sob administração de 4 países: dos Estados Unidos, seguia a ideologia capitalista, da Grã-Bretanha capitalista, da França capitalista e da União Soviética, que seguia a ideologia socialista, né? Esses 4 países ficaram sob administração da Alemanha até que chegasse um governo provisório. E naquele contexto, quando a Guerra Fria foi se expandindo, né, a disputa entre os países socialistas, ou comunistas, ou capitalistas, já divergia, né? Surgiu a famosa cortina de ferro. As pessoas não tinham informações dos outros países, né? Tanto capitalistas como socialistas ou comunistas. Quem morava no Oriente seguia a ideologia socialista, não tinha informações dos países capitalistas. Quem morava no Ocidente era dos países capitalistas, não tinha informações dos países socialistas, né? O mundo bipolar. O mundo bipolar ficou a forma criada naquele contexto para se dividir o mundo nas duas ideologias. Podemos observar o Oriente, onde está de vermelho era socialista, comunista, e onde a parte verde no Ocidente era capitalista. Onde está no vermelho era o Oriente, eram comunistas ou socialistas, onde está a parte verde era o Ocidente, era capitalista. Essas nações, né? Você pode ver de acordo com a coloração do mapa. E as ideologias desses países dividiam, né? A economia capitalista
era a busca do lucro e a competitividade do livre mercado entre as indústrias, né? Você pode observar que nos países capitalistas existem várias indústrias da mesma modalidade. Já nos países de economia socialista, toda a indústria era controlada pelo governo, era uma indústria única. E o governo que pagava o salário dos trabalhadores, né? Já a iniciativa da economia capitalista busca o quê? O lucro, acima de tudo. Sociedade capitalista é dividida entre as classes dos proprietários e os donos dos meios de produção, que são os detentores que geram a riqueza, e os trabalhadores que vendem a mais-valia, vendem sua força de trabalho, né? Já na sociedade socialista, ela é interessante, né? Como os meios de produção ficam sob o controle do Estado. Uma classe social deve existir só dos trabalhadores, é uma classe única, né? Já a desigualdade no capitalismo é grande, né? Existe pobres, existe pessoas ricas, principalmente você vai em países periféricos, países em desenvolvimento emergente, essa forma é abrupta de pessoas que têm dinheiro e de que não têm. Já na sociedade socialista, todos os trabalhadores ganham um salário equivalente, né? E possuem uma vida semelhante. Ideologias das duas doutrinas. O capitalismo visa muito o lucro, né? E a livre concorrência, que cada indústria quer produzir algo melhor do que a outra. E já no socialismo, como eu já falei para vocês, não existe o consumo exacerbado, né? Consumo grande. E um dos idealizadores do liberalismo econômico foram Adam Smith, David Ricardo, e existe um livro famoso, A Riqueza das Nações. Já no socialismo tem Karl Marx, Friedrich Engels, né, que escreveram O Capital e o Manifesto do Partido Comunista. Podemos observar que a Guerra Fria trouxe outras questões também, né? Planos econômicos. Podemos falar do lado do Ocidente. Os Estados Unidos, para poder recuperar os países logo após a Segunda Guerra Mundial, criou o Plano Marshall. Já os países do Oriente, liderados pela União Soviética, criou o Comecon. Era uma forma de ajuda aos países do leste europeu que estavam seguindo a ideologia socialista ou comunista, né? A construção do Muro de Berlim, ela foi interessante, né? Ela foi um divisor de águas que proporcionou o crescimento da Guerra Fria. A partir da década de 60, em agosto, né? A Alemanha foi dividida entre dois países. A Alemanha Oriental, ela estava sob o domínio da União Soviética, passou a se chamar República Democrática Alemã e a capital era Berlim. A extensão do muro era aproximadamente 150 quilômetros, possuía arames farpados, cercas, né? E tinha guardas, ninguém poderia passar de um lado para o outro, principalmente o Oriente, vigiava muitas pessoas do Ocidente, né? Já que a Alemanha Ocidental, o nome era República Federativa Alemã, a capital era Bonn, e seguia a ideologia capitalista, né? Liderada pelos Estados Unidos da América, onde esse muro perdurou durante algum tempo. Passou a existir a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Ninguém podia passar do outro lado. As imagens que mostram a construção do muro, o muro pós-ponto, e posteriormente uma pequena parte do muro que eles guardam, né? Até os dias de hoje, né? Após a queda dele. Naquele contexto, houve alianças militares, né? A OTAN defendia os países do Tratado Atlântico Norte. Quais países? Os países do Ocidente. Os Estados Unidos ajudavam a defender e a OTAN contra a ameaça dos países comunistas, dos ideais comunistas ou dos países socialistas. O Pacto de Varsóvia, naquele contexto, foi criado pela União Soviética, era uma forma de defender os países socialistas contra a ameaça dos países capitalistas, né? Ameaça de guerra, ameaça de ataque, confronto direto. Isso tanto para o Pacto de Varsóvia, também para o anterior a esse,
a questão da OTAN, da Organização do Tratado Atlântico Norte, né? Naquele contexto aconteceram golpes militares, né? Os Estados Unidos, com receio de que a ditadura, os ideais comunistas chegassem na América do Sul, implementou ditaduras, né? E o que aconteceu naquela época? Ditaduras foram implementadas no Brasil, na Argentina, no Chile, no Paraguai. Os Estados Unidos chegou a financiar a ditadura contra esses países. E naquele mesmo contexto ocorreu ditaduras no leste europeu, financiado pela União Soviética, ditaduras na Romênia, na Bulgária, na Tchecoslováquia, na Armênia, na Lituânia. Esses países citados como os países também do Ocidente passaram anos sem poder eleger um presidente, um representante público pela forma democrática. A corrida espacial marcou bastante a Guerra Fria. A União Soviética enviou o primeiro satélite para dar uma volta na órbita da Terra no final dos anos 50, né? O satélite Sputnik. Posteriormente, anos depois, os Estados Unidos, para poder competir, enviou o primeiro homem à Lua, né? Na missão Apollo 11. Naquele contexto foi criado a Guerra Fria. A Guerra Fria era para fins militares, a partir da década de 60. Os Estados Unidos criou a internet, que era utilizada com computadores, e a forma deles conversar era por ligação telefônica, né? Nos computadores, eles utilizando a internet, não tinha como naquele contexto os russos poder tentar grampear e descobrir os segredos de guerra do Ocidente, né? E posteriormente, com o fim da Guerra Fria, né, a internet começou a ser popularizada a partir dos anos 90 no final do século 20. A Guerra do Vietnã foi um conflito que foi marcado porque os Estados Unidos entrou em conflito com os vietnamitas. Quem financiou os vietnamitas foi a União Soviética. Posteriormente, houve a guerra entre o Afeganistão houve a guerra entre o Afeganistão e a União Soviética. Quem financiou o Afeganistão naquele contexto foi os Estados Unidos. Aí você pode observar como que era uma guerra fria. Os dois países não se degladiavam, não se enfrentavam entre si, mas entravam em conflitos com outros países, né, financiando outros. Houve a guerra entre as Coreias. Posteriormente se culminou na divisão dela. Existe a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, que segue os ideais socialistas e comunistas até hoje. Os Jogos Olímpicos na década de 80 foi marcado interessante, porque os Jogos Olímpicos de Moscou, né, no Oriente, a delegação dos Estados Unidos não participou e deu boicote nos Jogos, com receio de possíveis, talvez, lesar seus atletas, prejudicar. 4 anos depois, os Jogos foram em Los Angeles, nos Estados Unidos, e a delegação da União Soviética não participou dos Jogos. O declínio do comunismo, né, ocorreu com a desfragmentação, com a queda do Muro de Berlim em 1989. Posteriormente, com a reunificação da Alemanha em 1990, né? Reunificação a partir de 1990, as alemães reunificaram e voltaram a ser um país só. Com isso, os ideais do comunismo já estavam caindo, a Guerra Fria já estava enfraquecendo. A decadência do comunismo consolidou, como eu falei com vocês, com a queda do Muro de Berlim, né? E o presidente Gorbachev resolveu acelerar o fim desfragmentar as repúblicas que pertenciam à União Soviética em 1991. A partir daquele contexto, a Letônia, a Estônia, a Lituânia, a Rússia voltaram a ser países independentes, a Iugoslávia, a Tchecoslováquia, e passou a existir a Comunidade dos Estados Independentes, os países que eram agregados à União Soviética. Muito obrigado por assistir a esta aula e vamos assistir um vídeo da temática
da aula de hoje. Essas são as referências da aula, onde eu preparei para vocês. Muito obrigado pela atenção. A Guerra Fria foi o conflito político-militar entre o socialismo e o capitalismo, liderado pela União Soviética e Estados Unidos. Se você quer saber os detalhes mais importantes desse confronto, e em pouco tempo, está no lugar certo. O fim da Segunda Guerra Mundial trouxe a vitória dos aliados, mas também colocou em evidência dois grandes protagonistas: Estados Unidos e União Soviética. No entanto, em vez de paz, o término da guerra plantou as sementes de um novo confronto. O início da Guerra Fria, que recebeu este nome justamente porque nunca houve uma batalha direta entre as potências. No entanto, esse período foi tudo menos tranquilo. Em 1947, o presidente americano Harry Truman fez um discurso emblemático, onde declarou apoio às nações que quisessem resistir à dominação estrangeira, mirando diretamente na expansão soviética. Esse foi o ponto de partida para um aumento das tensões globais entre as superpotências. No mesmo ano, o secretário de Estado americano, George Marshall, lançou o Plano Marshall, oferecendo ajuda econômica aos países da Europa Ocidental devastados pela guerra. Os Estados Unidos temiam o avanço de mais revoluções socialistas e, consequentemente, perder áreas de influência para a União Soviética, que respondeu rapidamente. Para enfrentar a influência crescente dos Estados Unidos na Europa Oriental, a União Soviética deu um passo estratégico. Criou o Cominform, uma aliança que unia os principais partidos comunistas europeus. Essa manobra resultou na formação de um poderoso bloco de nações conhecido como a Cortina de Ferro. Além disso, a União Soviética lançou o Comecon, uma espécie de Plano Marshall, só que voltado para os países socialistas. Essas estratégias aumentaram ainda mais a rivalidade, aprofundando a divisão entre leste e oeste europeu e consolidando o cenário de tensão que definiria a Guerra Fria. No lado ocidental, influenciado pelos Estados Unidos, foram estabelecidos democracias liberais, com exceção de Portugal e Espanha, que viveram ditaduras. E no lado oriental, ocupado pelos países soviéticos, foram estabelecidas as chamadas democracias populares. Em meio a esse clima hostil, surgiram as primeiras alianças militares. Seria esse o prenúncio de um novo conflito? Em 1949, foi fundada a OTAN, Organização do Trabalho do Atlântico Norte, que uniu militarmente alguns países no objetivo de garantir a defesa contra a expansão soviética. Foi então que, no ano seguinte, uma invasão marcou o conflito bélico entre as duas potências, só que bem longe dos seus territórios. Com a expulsão dos japoneses da Coreia ao final da Segunda Guerra, o território foi dividido, com uma porção ao norte sob influência soviética e outra ao sul sob a influência dos Estados Unidos e do Ocidente. No entanto, a divisão não pacificou a tensão e ambos os lados se acusavam de violar a fronteira. Até que, em 1950, eclodiu o primeiro grande conflito militar da Guerra Fria, a Guerra da Coreia. Para saber mais detalhes deste conflito, escreva #Guerra da Coreia aqui nos comentários. Então, a resposta ao anticomunismo veio logo em seguida. A União Soviética criou em 1955 o Pacto de Varsóvia, uma aliança militar para impedir o avanço capitalista, unindo alguns países para manter sua zona de influência. E mais conflitos estouraram pelo mundo, ligados à tensão entre a União Soviética e os Estados Unidos, como a Guerra do Vietnã e a Guerra do Afeganistão. Em meio a esse cenário de tensão, a Alemanha foi dividida em dois países: a Alemanha Oriental, socialista, e a Alemanha Ocidental, capitalista. Por isso teve sua capital separada com a construção do Muro de Berlim em 1961. Essa barreira física visava impedir a saída de trabalhadores da Alemanha Oriental em busca de melhores condições de trabalho. Os Estados Unidos também estenderam sua influência sobre os países da América do Sul. Na luta contra o comunismo, houve interferência na política interna de vários países, inclusive o Brasil. Mas em Cuba, o socialismo imperou, gerando uma crise.
quando em 1962 os soviéticos tentaram instalar uma base de mísseis por lá, provocando uma reação imediata dos americanos. O impasse deixou o mundo à beira de uma terceira guerra mundial e nuclear. Mas o confronto foi evitado por um fio, e a disputa entre as duas potências foi para além do planeta Terra. No final da década de 50, tanto Estados Unidos como União Soviética estiveram financeiramente na corrida espacial. Os soviéticos dispararam na frente com o lançamento dos satélites Sputnik, mas os americanos conseguiram a façanha de pisar na Lua primeiro, em 1969. Essa disputa parecia não acabar, até que o Muro de Berlim veio ao chão. Muito mais do que a queda do muro, esse evento simbolizou o enfraquecimento do regime socialista. Em 1991, com a desintegração da União Soviética, a Guerra Fria chegou ao fim. Com isso, o capitalismo se espalhou para todos os países do mundo e consolidou os Estados Unidos como potência mundial nas décadas seguintes. Espero que você tenha curtido este super resumo sobre a Guerra Fria. Continue estudando história com a gente através desses vídeos. Até a próxima!